Salmos 73 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Assim, o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra não há quem o deseje além de ti. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. 1, 2, 3 e... Mas bom é aproximar-se de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Nós já oramos, já louvamos, ó Pai querido, Senhor, mas nesse momento nós queremos ouvir a Tua voz pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que Tu sabe que a nossa alma precisa. Em nome de Jesus eu te peço, e em nome de Jesus eu te agradeço, em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Se assente fazendo aquele barulhinho que o diabo não gosta, irmão. Glória a Deus. Meus irmãos, sexta-feira
quando estávamos voltando na estrada, e enquanto eu estava dirigindo, o Espírito Santo de Deus colocou uma palavra ao meu coração, e ela está queimando ao meu coração. O Senhor me deu um tema quando veio esse salmo ao meu coração. E o tema da mensagem de hoje é quase. Você pode dizer comigo assim, ó, quase. Vamos lá? 1, 2, 3 e quase. Eu não sei se você já viveu um quase na sua vida. Um quase você morreu. Um quase você ficou rico. Um quase você casou com aquela pessoa. Um quase você se separou. Um quase aconteceu algo. Um quase você escorregou. E eu quero falar sobre esse quase. Nós lemos aqui um texto, a qual ele é um salmo ou um louvor, inspirado por Deus na vida de um irmão chamado Asaf. Asaf, um ministro do louvor. Asaf, um músico. Obrigado, meu querido. Asaf, um maestro, um líder, concernente à área do louvor, um ministro de louvor dos tempos de Davi. A Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que ele, enquanto ele ministrava, ele não era qualquer ministro. A Bíblia o chama como vidente, como profeta. Ou seja, enquanto ele ministrava o louvor, enquanto ele liderava o ministério de louvor no seu tempo, ele também profetizava. Ele também era usado por Deus. E nós já aprendemos aqui que nos tempos de Davi tinha turnos com um grupo de louvor da época. E era tão grande que era 24 horas. Então imagine que Asaf era o líder desse grupo. Asaf tinha essa responsabilidade. Asaf foi tão importante, que ele deixou um legado. Tanto é que você vai ver na Bíblia Sagrada salmos, louvores, que quem compôs, você vai ver assim, os filhos de Asaf. Composição dos filhos de Asaf. Então que coisa tremenda é esse homem que enquanto regia, enquanto cantava, a glória de Deus caía. Eu tenho certeza que você que conhece a Bíblia Sagrada lembra de quando Salomão estava na inauguração do templo, e lá estava o maestro, e lá estavam os ministros do louvor cantando, louvando, e enquanto adoravam a Deus, a glória de Deus tomou o ambiente. Quem estava dentro não conseguia sair, não aguentava ficar em pé. Quem estava de fora não conseguia entrar. A glória de Deus era tremenda, coisa maravilhosa. Mas nós precisamos entender que crises, momentos de tribulação, momentos de luta, momentos de aflição, não dão apenas em crentes que estão fracos na fé. Elas também vêm para aqueles que aparentemente aos nossos olhos são profetas, são ministros,
são pregadores, são pastores. E quantas das vezes nós temos que subir no altar, profetizar cura e pessoas serem curadas, e nós estamos precisando de cura. Quantas das vezes nós estamos profetizando saúde, quantas das vezes nós estamos aqui cantando, e pessoas estão sendo abençoadas através da nossa vida, e nós estamos precisando de um milagre. Asaf, ele está vivendo isso. E graças a Deus que quando ele compõe esse salmo, e ele começa a escrever, ele já passou pelo processo. Porque o verso primeiro, ele é muito conclusivo. O verso primeiro, ele já diz assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Ou seja, ele já passou pelo processo e agora está agradecendo. Mas agora, na continuação do louvor, ele vai explicar o que aconteceu. E ele vai dizer assim, ó: quanto a mim, os meus pés quase me desviaram. Sabe por que isso aconteceu? Porque Asaf, ele vai fazer algo que infelizmente dá ruim demais. O que, pastor? Ele vai fazer comparações. E geralmente quando nós vamos fazer comparação com a vida de alguém, a gente só pega o lado bom da pessoa e compara com o nosso lado ruim. Você já percebeu que a gente sempre faz uma comparação, não por igual, mas pegando o lado melhor de um e o lado pior do outro? E quando nós fazemos isso, irmãos, dá ruim, me perdoe a simplicidade, dá ruim demais. Por quê? Porque você só pega o lado bom da pessoa no momento e você quer comparar com o seu lado difícil, com o seu lado ruim, com o seu momento mal. Você nunca vai olhar o contexto da história. Você nunca vai querer comparar o momento bom daquela pessoa com o seu momento bom. Então Asaf, ele vai olhar, porque os pés vão aonde os olhos estão direcionando. Quando ele olha para onde não deveria olhar, quando ele faz a comparação que não deveria fazer. E é diante disso que eu parei e vi a expressão quase. Que é isso, pastor? Por pouco, por um fio. Eu não sei se você já teve uma experiência assim, aquela experiência de quase morte, aquela experiência de quase alguma coisa. E quando eu vejo na Bíblia isso, eu me lembro, e até do que eu preguei na reunião de obreiros, que por causa da imprudência de alguém, que pegou uma planta sem conhecer, colocou na panela para fazer uma sopa de ervas, quase matou 100 pessoas. Só não morreu porque na hora tinha um homem de Deus. Mas eles chegaram a experimentar o veneno. E como em pequena dose não mata, mas sentiu que tinha algo errado, homem de Deus, tem morte na panela. E o homem de Deus vai e fala assim, ó, coloca a farinha na panela. E o veneno saiu. Mas por causa da imprudência,
por causa da falta de preparo, quase morre 100 pessoas. É como se você não tem habilitação e vai pegar um carro para dirigir. Porque não adianta, irmão, você aprendendo com o pai, com um amigo, com isso, com aquilo, você vai aprender a dirigir com manias, que quando chegar na autoescola é reprovado. Em casa, eu tinha um carro, que era do meu padrasto. Mas eu não aprendi a dirigir em casa por 2 motivos. Porque minha mãe, as irmãs mais antigas vão entender o que eu estou falando. A minha mãe, todas as vezes, eu até brinco com ela, que eu não sei nadar por causa dela, irmão. Porque todas as vezes que eu queria ir na praia, minha mãe fala: meu filho, eu tive um sonho tão ruim que tu morria afogado. Só quem é crente raiz, irmão, vai entender esse mistério. Só quem nasceu na igreja. Meu filho, eu tive um sonho tão ruim, é melhor você não ir, não. Quando eu pensava em pegar o carro, minha mãe falou assim: meu filho, eu tive um sonho com batida de carro, é melhor você não pegar. E aí a gente, com temor a Deus, não pegava. E eu coloquei na cabeça: então tá bom, só vou aprender na autoescola. Aprendi na autoescola. Mas, irmãos, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos estar atentos, nos preparar na vida para entrar em certas situações. Por causa do despreparo de alguém que é mencionado em 2 Reis, capítulo 4, quase 100 pessoas morrem. Só não morreu porque tinha um homem de Deus. Mas quase 100 pessoas morrem. Outro ponto que me chama a atenção, que foi no quase. Eu me lembro de Pedro. Em Mateus capítulo 14, vai dizer que Pedro está olhando para Jesus andando sobre as águas. E quando ele é chamado por Jesus, ele sentiu estar afundando. Não afundou, sentiu estar afundando. Ele começou a pedir socorro para Jesus. Quase afunda. A Bíblia Sagrada, ela também vai nos falar, no livro de 2 Samuel, que Davi está tendo uma batalha com os filisteus. E a Bíblia é muito bem clara ao dizer em 2 Samuel 21, 15 ao 17, que era mais uma batalha com os filisteus. E a guerra se estendeu, a batalha se estendeu. Se estendeu a tal ponto que Davi ficou cansado. E aparece um gigante, e Davi, cansado, é quase morto. Só não morreu porque um dos seus valentes apareceu, livrando Davi da mão daquele homem. Mas Davi quase morre. Por quê, pastor? Por causa do cansaço, da batalha que se prolongou. E hoje, há pessoas que estão hoje aqui neste lugar, que está travando mais uma batalha, e a batalha parece que já saiu do seu programa, já se estendeu mais do que você imaginou que se estenderia, e é automático o cansaço chegar. E quando se está cansado, o inimigo prevalece. E enquanto ele vem prevalecer para querer matar, Deus levanta um valente. E aquele quase acontece.
Só que você pode falar para esse irmão que está perto de você, seja a boca de Deus. Você pode falar para ele assim, ó, Deus está te guardando, viu? Por quê, pastor? Eu estou pregando para alguém hoje aqui que quase desviou, quase morreu, quase não estaria hoje aqui, mas graças a Deus você está. Em todas essas referências que eu acabei de falar, você pode perceber que o quase, ele é impedido por alguém que aparece. Por quê? Porque Deus não vai permitir você morrer. Deus não vai permitir você afundar. Deus não vai permitir você morrer. Aí o texto sagrado vai dizer que Asaf, esse profeta, esse ministro de louvor, ele, a fazer uma comparação, a olhar para o ímpio, ele chega a declarar dizendo: os meus pés quase desviaram, os meus pés quase foram para um lugar que o Senhor não queria que ele fosse. E ele vai começar a olhar e vai dizer o motivo nessa comparação. No verso de número 3 ele vai dizer: porque eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha, porque eles não têm aperto na sua morte, mas está firme a sua força. Sabe o que é isso? Eles não sofrem de enfermidades, estão saudáveis. E a gente, qualquer coisinha, a gente fica doente. Qualquer coisinha para a gente é mais difícil. Aí o Asaf, ele continua dizendo: olha, não se acham em trabalhos como outra gente. Ou seja, para eles parece que tudo é mais fácil. Ô, irmão, deixa eu ver se eu não estou sozinho. Será que alguém assim como eu já fez essa pergunta para Deus? Senhor, por que para mim tudo é mais difícil? Asaf também disse isso. Asaf olha e diz: eles não se acham em trabalhos, eles nem são afligidos como os outros homens, pelo que a soberba os cerca, eles ficam orgulhosos por isso. Os seus olhos estão inchados de gordura. O que? O que eles olham e desejam, eles têm. E a gente é um sufoco para conquistar as coisas. É um sufoco para ter as coisas. Asaf continua dizendo: são corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus. Eu não sei se você já ouviu ou recebeu alguma afronta de alguém que não é crente e zombou da sua fé. Mas tu não é crente? Teu Deus não é o Deus dono do ouro e da prata? Teu Deus não faz isso e faz aquilo? Pelo que eles ainda dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, todavia estão sempre em segurança, e ainda mais prosperam, as suas riquezas aumentam. Na verdade, olha só, irmão, em vão eu tenho purificado o meu coração, lavado as minhas mãos da inocência. Sabe o que é isso? Fala de santidade. Aí você que é moço, você que é moça, está dizendo assim: será que vale a pena eu ficar me guardando para o casamento? Será que vale a pena eu ficar me guardando para o casamento, viver uma vida de santidade? Sendo que fulano, beltrano, olha, faz isso, faz aquilo, a vida dele parece ser, a vida dela parece ser tão mais fácil.
pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Irmão, pensa como que devia estar a cabeça de Asaf. Asaf estava passando aflição atrás de aflição. E detalhe, tá? Chegando no templo, chegando no meio do povo, cantando e a glória caindo, regendo e o poder de Deus caindo, pregando e a glória de Deus se manifestando. Só que no íntimo ninguém via. Ninguém vê. Aí o texto sagrado vai dizer assim, ó: se eu dissesse, também eu falarei assim, assim como eles falam, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Sabe o que ele está dizendo? Eu poderia falar, mas eu preciso segurar. Eu preciso refrear minha língua. Eu preciso manter equilíbrio. Eu preciso me controlar. Quando eu pensava em compreender essas coisas, eu fiquei perturbado. Irmão, a pergunta que não quer calar, e sempre há no meio da igreja, sempre há na nossa vida: por que o justo sofre? Ontem nós estávamos aqui no cemitério fazendo a cerimônia fúnebre da nossa irmã Benedita, que partiu para o Senhor. E enquanto nós estávamos aguardando alguns familiares, eu fiquei olhando ali as fotos e vi alguns irmãos nossos. Vi crianças, fotos de crianças que partiram para a eternidade. E a gente pergunta: nossa, foi tão jovem, por quê? Porque fulano não viveu mais um pouquinho? Porque Beltrano não ficou mais um pouquinho com a gente? Por quê? E se a gente for ficar nessas indagações, nesse porquê isso, porquê aquilo, a gente vai ficar, ó. Tem coisas que somente a Deus é revelado. E a gente fica quebrando a cabeça, queimando a cabeça. Aí o versículo 17, versículo 16, diz assim, ó: quando eu pensava em compreender essas coisas, eu fiquei perturbado, até que eu entrei no santuário. Por isso que é importante você vir para a igreja, irmão. Por isso que é importante você estar na casa de Deus. Como já foi falado aqui, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos que tem irmãos, pessoas que não fazem mais questão. Não faz questão de vir na quarta, não faz questão de vir na sexta, não faz questão de vir na escola dominical, não faz questão de vir no domingo, e começa desse jeito. E vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. Só que o texto sagrado vai dizer que enquanto Asaf estava olhando para a prosperidade dos ímpios, estava olhando o que acontece lá fora, os seus olhos começavam a brilhar, e ele via, começava a fazer comparações, e quanto mais ele olhava, mais ele se afastava. Mas ele se afastava. Ele começou a tentar compreender o porquê, o porquê, o porquê e o porquê. E de tantas indagações e de tantas perguntas de por que isso, por que aquilo, a Bíblia diz assim: até que eu entrei no santuário. Até que eu entrei no santuário e eu pude compreender e entender o fim deles. Irmão, não há lugar melhor do que estar na casa de Deus. Não é jargão, não. Melhor do que aqui, só no céu. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. É aqui que enquanto adoramos a Deus, alguém pode ser curado. É aqui que enquanto adoramos a Deus, alguém pode ser liberto.
É aqui que enquanto adoramos a Deus, o milagre pode acontecer na sua vida. É aqui, aleluia. Isso aqui é tão bom, isso aqui é tão gostoso, irmão. Aleluia, estar na casa de Deus é tão bom, que você já percebeu que todo domingo, as pessoas, aleluia, que vêm visitar a Ilha Bela, a ilha mais bela do país, eles vêm curtir. Quem sabe, aleluia, tenho certeza disso, que alguém fala assim: eu vou pegar uma viagem, quero sair desse ambiente de igreja, eu quero sair desse negócio, eu vou lá para a Ilha Bela só para ficar na praia, só para curtir a praia, tomando água de coco, só para curtir. Aí quando eles entram na ilha, que passam aqui em frente, irmão, parece que o Espírito Santo começa a acender uma luzinha dentro do coração deles. Oh glória. Aí tem gente, irmão, que vem passear, veio curtir, aí ele está lá